O inferno existe realmente? Você já parou para pensar no que acontece depois da morte? Durante séculos, milhões de pessoas foram ensinadas a temer um lugar de fogo e tormento eterno, o chamado inferno. Mas será que esse ensino vem mesmo de Deus? Será que o Criador, descrito na Bíblia como sendo amor, teria planejado algo assim? Quando o antigo Israel se afastou de Deus e começou a queimar seus filhos em sacrifício, Jeová declarou: coisa que eu não havia ordenado e que nem me havia subido ao coração. Jeremias 7:31. Se queimar inocentes jamais passou pelo coração de Deus, faria sentido ele criar um lugar onde pessoas seriam atormentadas para sempre? A resposta é clara: não. O que a Bíblia realmente ensina sobre o inferno é muito diferente do que a maioria imagina. A palavra de Deus fala sobre Seol e Hades, traduzidos muitas vezes como inferno. Mas esses termos não descrevem um lugar de sofrimento, e sim a sepultura comum da humanidade, o estado de morte. A Bíblia explica que o salário pago pelo pecado é a morte, não o tormento. Romanos 6:23. E quando alguém morre, o que acontece? A própria Bíblia responde: sai-lhe o espírito, ele volta ao pó. Neste dia, perecem deveras os seus pensamentos. Salmo 146:4. Eclesiastes 9:5 acrescenta: os mortos nada sabem, ou seja, os mortos não sentem dor, não têm consciência e não estão sendo castigados. Eles simplesmente deixaram de existir, assim como Adão antes de ser criado. Gênesis 3:19. Até mesmo Jesus foi para o Hades quando morreu. O apóstolo Pedro explicou que ele não foi abandonado no Hades, mas ressuscitou ao terceiro dia. Atos 2:31, 32. Portanto, o inferno ao qual Jesus foi não pode ser um lugar de tormento, e sim a sepultura. O fiel Jó também orou: quem me dera que me escondesses no Seol. Jó 14:13. Ele não estava pedindo para sofrer, mas sim para descansar até que Deus se lembrasse dele. Esses exemplos mostram que o Seol e o Hades são lugares de inatividade e repouso, não de dor. Mas e o fogo do inferno e o lago de fogo mencionados em Apocalipse? Essas expressões são simbólicas. A Bíblia diz que a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, e logo explica: este significa a segunda morte. Revelação 20:14. Esse lago de fogo representa a destruição eterna, a morte da qual não há volta, não um tormento consciente. O mesmo ocorre com a Gehenna, o fogo do inferno de que Jesus falou. Na verdade, Gehenna era o vale de Inom, fora de Jerusalém, usado como depósito de lixo. Ali, cadáveres e restos eram queimados com enxofre. Jesus usou esse lugar como símbolo da destruição completa e sem retorno, não de sofrimento eterno. Mateus 23:33. A Bíblia promete que o inferno, ou seja, a sepultura, será esvaziado. A morte e o Hades entregarão os mortos neles. Revelação 20:13. Jesus mesmo disse: vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a sua voz e sairão. João 5:28-29. Milhões de pessoas que hoje dormem na morte estão guardadas na memória de Deus, aguardando a ressurreição num novo mundo, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Revelação 21:4. Esse é o verdadeiro ensino da Bíblia. O inferno não é um lugar de tormento, mas um estado temporário, do qual Jeová libertará a humanidade. Ele não é um Deus cruel, é um Deus de amor, justiça e esperança. E conhecer essa verdade muda completamente a forma como vemos a vida, a morte e o futuro que Deus promete. João 17:3.